Olá, eu sou Gustavo Bonfadini. Vamos falar agora sobre a doença ceratocone. O ceratocone é uma doença que atinge 1 a cada 2.000 pessoas no Brasil. Ela é uma doença que tem uma origem multifatorial, desde a origem genética até o fator ambiental. Na origem genética, como eu falei, ela é uma doença bem prevalente no nosso meio. Inicialmente, a gente observa que o paciente com ceratocone, ele se apresenta com uma miopia alta e com um astigmatismo alto. Então, pessoas que têm astigmatismo elevado e miopia elevada devem ser avaliados por um especialista em córnea para poder, sim, acompanhar e verificar se esse paciente tem a doença ceratocone. Caso esses pacientes tenham uma doença ceratocone, é importante que a gente discrimine o que vai fazer esse paciente melhorar a visão. Inicialmente, a gente consegue melhorar a visão desses pacientes com óculos. Porém, quando a gente verifica que esse grau se eleva, esse óculos já não consegue mais melhorar a visão e dar uma qualidade de vida boa para esses pacientes. A gente pode lançar mão de lentes rígidas, esclerais, por exemplo, que são lentes fantásticas para o tratamento do ceratocone na melhoria da visão desses pacientes. Outra boa opção de tratamento são a implantação de anéis intraestromais, ou seja, dentro do estroma da córnea, fazendo com que a córnea fique mais plana. Com isso, a gente consegue diminuir o grau do paciente, melhorando a visão desses pacientes. Agora, sempre que um paciente com ceratocone chega no meu consultório, uma das primeiras perguntas que eu faço para ele é: você coça os seus olhos? A gente sabe que a doença ceratocone, ela está relacionada com a alergia ocular. Então, muitos desses pacientes, eles têm alergia ocular e coçam muito os olhos. O ato de coçar os olhos pode deformar a córnea e aumentar mais ainda esta doença. Ou seja, não coce seus olhos, você vai estar fazendo um favor muito grande para a sua visão. Seguindo com a progressão da doença, se a gente verifica que esse paciente com repetidos exames de topografia de córnea ou tomografia de córnea apresentam uma evolução com piora da curvatura dessa córnea, esses pacientes são bons candidatos ao procedimento chamado cross-linking, ou seja, a reticulação do colágeno corneano. É um procedimento simples, eficaz, com que impede que esse paciente piore a visão e vá para um transplante de córnea. A gente sabe que o transplante de córnea é uma boa opção, porém pacientes jovens que têm a vida toda pela frente podem necessitar de mais de um transplante de córnea ao longo da vida deles. Então não é um tratamento que a gente coloca como primeira opção para um paciente do ceratocone. É importante que esse paciente acompanhe com especialistas para fazer com que, em momento que seja detectada a evolução da doença, a gente consiga indicar com propriedade o cross-linking. Em relação ao transplante de córnea nos pacientes com ceratocone, sabemos que existem várias modalidades de transplante. Ou seja, hoje a córnea tem meio milímetro, para vocês terem ideia. A gente sabe que essa córnea pode ser transplantada só na superfície anterior da córnea, ou seja, permanecendo a córnea interna desse paciente. Isso diminui a chance de uma rejeição de complicações cirúrgicas. Mesmo assim, a gente tem que frisar: o transplante de córnea não é a primeira opção para o paciente de ceratocone. Essa é uma opção apenas para casos reservados em que todos os tratamentos já foram realizados, ou tentados pelo menos, e não foram bem-sucedidos. A mensagem que eu quero deixar aqui é o seguinte: o ceratocone é uma doença muito prevalente no nosso meio, que é possível evitar acompanhando com o médico oftalmologista, sem fazer com que esse paciente perca o que acho que é muito importante, que é a visão e a qualidade de vida deles.